Você sabia que a grande maioria de nós tem um plano excelente para alcançar satisfação? Eu estou falando isso com toda a propriedade. Todos nós temos um plano, e esse plano que nós temos é para atingir um objetivo precioso nosso. Existem planos macros, existem planos micros, e todo plano pequeno é para contribuir para que o macro seja estabelecido. Diz para quem está perto de você: eu sei que você tem um plano. Sério, desde criança a gente é mestre em planejar. Quem nunca planejou, não é verdade? É tão gostoso quando a gente lembra da nossa infância, e a gente lembra dos planos que nós tínhamos para os passeios mais diversos. Queria ver a noite ficar longa, era a mãe e o pai chegar à noite e dizer: amanhã de manhã a gente tem um passeio para fazer. A gente deitava cedo para passar a noite, mas a gente não conseguia dormir. Conseguia dormir? Porque a cabeça começava a fazer planos sobre o que você ia fazer no dia seguinte, no passeio, aonde você ia, como ia estabelecer o seu dia. A gente sabe o que é planejar. Desde criança você planejou. Só que ao longo da sua vida você percebeu que a frustração também é algo real de quem planeja. Não é verdade? Quantos planos você teve que deu errado? Se você pudesse ter mais uma chance para algumas coisas, não é verdade? Se você pudesse ter mais uma oportunidade para fazer agora certo, da primeira vez. Querido, planejar não é ruim. Todo mundo tem que fazer plano. Mas eu preciso te fazer uma pergunta hoje. Os seus planos estão alinhados com os planos de Deus? Você precisa responder essa pergunta para você mesmo. Será que os meus planos têm a chancela, têm o aval de Deus? Eu tenho planos, podem até ser bons, mas se estiverem desalinhados com os planos de Deus, o fracasso e a frustração é uma certeza. O título da mensagem desta noite é Meus Próprios Planos. Repete comigo: Meus Próprios Planos. A gente é muito bom de fazer plano. Consegue se lembrar dos planos que você tinha ainda na sua juventude, lá para os 16, 19 anos? Alguns planos muito loucos, né? Graças a Deus, Deus não permitiu que todos eles acontecessem, porque se tivessem acontecido, aonde você estaria agora? Pensa só. Se os teus planos fossem superiores aos planos de Deus para a sua vida, aonde você estaria agora? Eu quero ler com você um texto no livro de Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pode passar. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar a palavra essa noite com a sua noiva, com a sua igreja, com os seus filhos aqui. Peço que o Senhor não deixe que a minha carne fale, mas que o teu Espírito fale a cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Nesse texto que nós lemos, o texto do profeta Isaías, ele é dividido em 3 episódios.
um episódio no início do profeta Isaías, é o episódio onde o povo está indo para a prisão. No início do livro de Isaías, no início dele mostra quando o povo sai da terra prometida, mostra quando Deus se entristece com o povo e mostra quando eles são levados cativos. No meio do livro de Isaías mostra o povo dentro do cativeiro, mostra o povo no lamento da prisão e no desejo de sair rumo à terra prometida. E no final do livro do profeta Isaías, mostra o povo voltando para casa, mostra a promessa do Senhor se cumprindo sobre a vida deles. É tão interessante quando você olha para esse livro de Isaías, porque conta o período completo, desde a entrada do exílio até a saída do exílio babilônico. E nesse texto nós percebemos que o profeta está sendo usado por Deus para conscientizar o povo que Deus tinha um plano perfeito para eles. Esse povo, quando ele vai para a terra prometida, nós já falamos aqui na igreja, quando eles vão para a terra prometida, eles vão com uma promessa. Quando eles se estabelecem na terra prometida, eles ficam na terra prometida, mas com um alerta dizendo: olha, não firam a lei, não se dobrem a outros deuses, não aparte do seu coração a palavra, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, permaneçam firmes, confiantes no Senhor. Eles ficam dentro da terra com esta palavra, mas eles começam a se dobrar a outros deuses, eles começam a fazer o que era mal diante do Senhor, eles começam a descumprir o que Deus havia determinado para eles, e uma nova palavra vem dizendo: olha, eu vou arrancar vocês da terra, vocês sofrerão, as angústias de terem voltado as costas para mim. E o povo não muda. O que acontece? Eles são arrancados da terra e são levados cativos. No cativeiro, chegam-se lá e começam a aparecer alguns profetas da provisão, alguns profetas imediatistas, dizendo: olha, Deus está provendo um livramento agora para vocês. Olha, eu estou vendo algo acontecer agora, o livramento de vocês vem agora. E Deus levanta o profeta Jeremias, dizendo para eles: olha, não é agora não. Deus manda dizer que foi Ele que trouxe vocês para cá, e vai durar um período. E após esse período, Ele vai levar vocês de volta para casa. Havia uma promessa, havia um plano, havia um tempo pré-estabelecido. Só que esse povo preso dentro do cativeiro, eles sabiam que tinham ido para lá, porque haviam desobedecido. Gente, se você está sofrendo por causa de desobediência, qual é a sua atitude? Qual deveria ser a sua atitude? Diga para quem está perto de você: arrependimento. É ou não é verdade? Se você sabe que está sofrendo porque errou, qual é a solução? Arrependimento. Mas esse povo permanece dentro do cativeiro com um sentimento: vingança, justiça, vingança, justiça, vingança, justiça. E arrependimento passava longe. No final do cativeiro, eles decidem se arrepender. E Deus tem um plano perfeito para tirá-los de lá. E Deus, Ele usa um outro povo para libertar o povo de Deus daquela terra. Só que no caminho de volta para casa, quando eles estavam retornando às suas atividades, Deus levanta Isaías e ele começa a falar com esse povo, dizendo: olha, é um tempo de glória, é um tempo de gozo sobre a sua vida, é um tempo de alegria, é um tempo de exultação, é um tempo de cuidado de Deus. Só que vocês se arrependeram, vocês voltaram para Deus, e Deus tem um plano para vocês. E no começo desse texto que nós lemos, se você prestar atenção, no começo do texto nós lemos apenas o final, mas o profeta começa a fazer alguns alertas a esse povo, dizendo: olha, a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem, comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. O Senhor estava dizendo: olha, chegou o tempo de sanar você, chegou o tempo de cuidar de você, chegou o tempo de suprir você, chegou o tempo de você voltar para casa e viver a promessa. Parece que tem horas que a gente dá aquela batida de frente com a parede da desobediência, quebra a cara,
E Deus fala: engole o choro. Diz para quem está perto de você: engole o choro. Fala assim: você sabe por que bateu de cara? Ah, sabe. Agora é hora de você voltar. E nesse caminho de volta, deixa eu cuidar de você. E o Senhor fazia um plano, tinha um plano para esse povo. Mas esse povo não estava muito interessado no plano que Deus tinha para eles. Esse povo tinha uma proposta diferente do plano de Deus para eles. Até que o Senhor chega para esse povo e diz o que diz no versículo 8 e 9: olha, porque os meus pensamentos, eles não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos, os caminhos de vocês não são os meus caminhos. O que Deus estava dizendo para esse povo é: o que você pensa é muito pequeno diante daquilo que eu penso, e o caminho que você está escolhendo ainda é diferente daquele que eu escolhi para você. Repete comigo: Deus, só você que está vivo, repete aí: Deus tem um caminho excelente para mim. Deus não estava dizendo para o povo que o plano deles era um plano ruim. Ele só estava alertando que o dele era muito melhor. Deus não estava dizendo para o povo que o plano deles era um plano totalmente frustrado. Mas Deus estava dizendo: olha, vocês têm um plano, só que o plano de vocês é limitado diante daquilo que eu desejo fazer. Sabe uma coisa interessante? O ser humano, ele é absurdo de inteligente, sabia? Você consegue olhar hoje eu vejo as projeções, eu fico apaixonado. Um dia a gente vai ter um telão de LED aqui, amém? Porque isso aqui ainda é projeção, né, por data show. E não é projeção a laser ainda. Um dia a gente bota um projetor a laser para depois botar um telão de LED. Nós temos outras prioridades. Mas eu sou do tempo do retroprojetor. Quem é desse tempo aqui? Transparência, né? E da época que se fazia à mão. Depois que a gente começou a imprimir algumas ou xerocar algumas. Hoje, quando a gente olha uma projeção assim, fala: cara, que maneiro, que interessante. O ser humano é absurdo, né? Eu sou do tempo, a gente começa a entregar a nossa idade, né? Quando eu namorava a Janaína, eu morava em Itatiaia, porque eu servia o quartel lá, minha família daqui. Minha mãe não tinha telefone em casa, porque só quem tinha telefone em casa naquela época era rico. De repente está do lado de alguém que é muito rico. Quem é que tinha um telefone lá em 1994 aqui em casa? Tem alguém aqui que tinha um telefone nessa época? Telefone fixo? Tu era rica, minha irmã. O telefone era para rico, não tinha telefone em casa. E tinha um telefone no meio da minha quadra que servia para todas as casas. E eu queria falar com a minha mãe. Perto da casa de Janaína tinha uma casinha de uma senhora, esqueci o nome daquela senhora. A gente pagava alguns minutos para poder ligar para lá. Aí ligava e falava: você pode chamar a dona Sebastiana? Aí alguém ia lá na casa da minha mãe, chamava minha mãe, ela ia até o orelhão, eu falava com ela. Hoje eu quero falar com a minha mãe, eu pego o WhatsApp, faço uma chamada de vídeo, converso com ela, né? A gente vê essas coisas acontecendo e vê como o ser humano é absurdo de inteligente. Só que apesar de ter essa incrível capacidade de raciocínio, de criatividade, apesar de ser tão absurdo em conhecimento, os planos do ser humano ainda são muito pequenos diante dos planos de Deus. Deus olha para aquele povo e fala: olha, os seus planos não são os meus planos. Nós somos seres limitados e nós estacionamos nas nossas possibilidades. Você para no teu limite. Agora, quem aqui já aceitou e recebeu o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador? Diga glória a Deus. Você serve a um Deus totalmente ilimitado, conhecedor de todas as coisas, todo poderoso. E esse Deus, Ele nos desafia a sonhar e
confiar no seu poder e no seu plano para a nossa vida, para que a nossa vida seja direcionada pela vontade dele. É tão difícil quando você decide abrir mão da tua vontade e viver a vontade de Deus. Para algumas pessoas é muito difícil, porque quando você decide viver a vontade de Deus e não a tua, você abre mão do controle. Sabe por que para alguns é tão difícil entregar a vida para Jesus? Porque vai deixar de controlar as coisas, vai deixar de decidir as coisas. Que é isso, pastor? Não que você seja um ser inanimado, mas a sua decisão deverá ser orientada por aquilo que Deus está falando com você. Para algumas pessoas isso é difícil demais, porque a gente tem um plano, e se eu tenho um plano e eu não decido, o meu plano se torna frustrado. E eu tenho aprendido uma coisa, graças a Deus por isso. Repete comigo, pode colocar o primeiro slide. Vamos ler? Os pensamentos de Deus são bem diferentes dos seus. Isso te assusta ou te motiva? O que Deus pensa é bem diferente do que você pensa. Isso te assusta ou isso te motiva? Se você for alguém decidido a caminhar conforme a tua própria vontade, isso vai te assustar, porque você vai começar a dizer o seguinte: espera aí, e aquilo que eu quero? E Deus vai dizer: é diferente do que aquilo que eu tenho. Não, mas Deus, não dá para a gente fazer um meio termo. Desculpa, com Deus não tem meio termo. Que isso? Porque se você conseguir negociar com Deus e colocar um meio termo, você vai dizer que o plano dele não é perfeito, e você vai querer estragar ele com sugestões tão pequenas quanto as suas sugestões. Os pensamentos de Deus são bem diferentes dos seus. Nós estamos acostumados a pensar com o que temos, nós estamos acostumados a pensar com o que vemos, nós estamos acostumados a pensar com o que apalpamos, com o que pegamos, nós estamos acostumados a pensar com o que sentimos, do jeito que a gente sente. Por isso que os pensamentos de Deus são diferentes dos seus. E a primeira coisa dentro dessa linha de pensamento que eu quero falar contigo é: Deus não pensa com mente de escassez. Como assim? Não, Deus não é limitado, está disponível. Deus, ele não precisa de recurso para fazer, ele precisa de uma palavra dele. No começo de tudo a terra não tinha nada, era sem forma, era vazia, e ele disse: haja luz. O problema é que eu e você queremos mostrar para Deus possibilidades para ele fazer alguma coisa, e se não for palpável aquilo que você está mostrando para Deus, você acha que não é Deus que vai fazer, você acha que não vai acontecer. E na hora que é para você começar a confiar que Deus está contigo, porque você não tem recurso suficiente, você começa a duvidar e achar que Deus perdeu o controle. Deus não tem mente de escassez. A mente de escassez é aquela que está segurando para não perder. Deus não tem mente de escassez. Se Deus te deu um dia para ser feliz, não espera para amanhã não. Seja feliz agora. Pastor, e amanhã? Amanhã o maná cai de novo. Pastor, e amanhã? Amanhã o Senhor te livra de novo. E amanhã o Senhor te segura de novo. Porque o Deus que é poderoso para fazer uma vez, pode fazer quantas vezes for necessário. Você crê nisso? Repete comigo assim então: Deus não sente necessidade. Você sente, Deus não. A gente trabalha no campo da necessidade, e a necessidade nos faz fazer coisas que a gente se arrepende depois. A necessidade nos faz tomar decisões que a gente vai se entristecer depois. Você já abriu mão de quantas coisas por causa de uma necessidade? E um tempinho depois você falou: cara, se eu tivesse esperado um pouquinho, se eu tivesse aguardado um pouquinho,
Se eu tivesse confiado um pouquinho. Não, Deus não sente necessidade. Deus é pleno em si. E isso dá muito pano para manga, porque eu poderia olhar para Deus e entender uma forma de relacionar a minha vida com Deus como se Deus fosse carente de mim. Diz para quem está do seu lado: Deus não é carente de você. De repente eu estou frustrando você dizendo isso. Não, Deus não é carente de você. Você carece dele. Deus não precisa de você. Você precisa dele. Às vezes a gente acaba entrando na nossa caminhada cristã, a gente acaba se envolvendo, tem muitos pastores que se acham hoje por aí. Tem muita gente, muitos ministros, muitos pregadores, muitos homens que se acham por aí, dizendo: se eu não fizer, se eu não subir. O nome disso é ego, o nome disso não é unção, não. O nome disso não é chamado, o nome disso é ego. A pessoa, ela acha autossuficiente. Deus não precisa de você. Deus usou uma mula. Deus não é carente. Nós temos necessidade dele. Eu acho tão interessante isso, porque Deus, ele tem um plano, e o plano de Deus é perfeito, e ele tem todo o suprimento. Ele não tem necessidade, mas ele tem um fundamento, e o fundamento diz que Deus, ele cumpre um propósito. Quem é que vem amanhã na cantata de Páscoa? Gente, se eu fosse você, eu não perdia por nada. Tá lindo demais, uma combinação de teatro com dança, com música. Começa 19 horas em ponto, não falte, tá? Mas a cantata de Páscoa de amanhã conta a história da Bíblia, a perfeição da história bíblica. Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um plano perfeito, e nada do que você fizer vai atrapalhar o propósito dele. Você pode estar no propósito ou não, depende da visão que você tem dele. Agora, Deus, ele tem um propósito para cumprir, e o propósito dele vai ser cumprido, independente da sua vontade. Vai acontecer. Vai acontecer. Os planos que Deus já fez na eternidade irão se cumprir, com ou sem você. Diz para quem está perto: prefiro os planos de Deus. A gente já conheceu ao longo da caminhada. O pessoal da internet falou que está sem áudio lá, tá? A gente, ao longo da caminhada, a gente já conheceu algumas pessoas que decidiram se revoltar com Deus. A sua revolta não diminui quem Deus é. Decidiram se chatear com Deus. Chato é você, porque a tua chatice não diminui quem Deus é. Deus, ele é supremo. Eu conversava hoje à tarde com a Rayane, a Cíntia e com a Midian. E eu vi um pastor falando: você quer ensinar a sua igreja a adorar? É muito simples. Bota o ministério de louvor sentado e explica para a igreja quem Deus é. Você não precisa do ministério de música para adorar. Você precisa reconhecer quem Deus é. Sério, Deus é Deus e não precisa da sua opinião. Você que precisa ser submisso a Ele. Deus, ele tem um propósito, e esse propósito vai se cumprir, você querendo ou não. Os caminhos de Deus, eles são mais altos que os seus caminhos. Deus, o Senhor, quando ele dá esse texto para Isaías, para entregar para esse povo, está dizendo: olha, vocês têm um caminho plano. Vocês estão vendo aquilo que a tua visão está mostrando. Vocês estão vendo que os teus olhos estão alcançando. Mas eu vejo de tudo. Eu vejo o começo, eu vejo o meio, eu vejo o fim. Eu quero que você entenda que caminhar no teu plano é caminhar na limitação da tua visão. Eu quero te convidar a andar no meu plano, para começar a andar e caminhar pela fé. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus, graças a Deus por isso.
Graças a Deus, porque andar limitado pode te fazer perdido na caminhada. A gente tem uma terrível mania de querer fazer o que o nosso coração quer. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Uma vez eu conversei com algumas pessoas que tiveram um casamento frustrado, se separaram. E na conversa eu fiz uma pergunta para eles: por que seu casamento terminou? A resposta dos dois, sabe qual foi? Já tínhamos passado alguns anos. Eu não sei. Mas por que não sabe? Eu não sei. Eu lembro da última briga. Só. Eu não estou falando que todo casamento é perfeito. A gente faz escolhas erradas também. Mas eu já conversei com pessoas que se separaram por causa do orgulho, porque não conseguiam se sujeitar, porque não conseguiam perdoar, porque não conseguiam recomeçar. Eu acho tão maneiro quando alguém não perdoa, porque parece que a pessoa é Deus, que nunca erra. Normalmente quem não perdoa é o mais errado da história. Que isso? É porque olha para si e não reconhece erro. Eu sou bom demais para perdoar. Eu sei que existem erros que ferem a alma, ferem o coração e não são fáceis. Mas também existem erros que são praticamente, aos olhos humanos, imperdoáveis. Mas a grande maioria, se você pensar, tem um jeito de recomeçar. É porque andar no caminho de Deus é um caminho de perdão. E andar no caminho do perdão é tão difícil. Andar no caminho de Deus é um caminho de submissão. E se sujeitar às vezes é muito difícil. Andar no caminho de Deus é um caminho de confiança. E confiar, sabendo que eu não tenho mais o controle, isso me deixa louco. Mas o caminho de Deus, ele vai mais longe que o teu caminho. Deus não anda em estradas pavimentadas por homens. Não adianta fazer uma estrada e pedir que Deus aprove. Eu acho muito interessante quando alguém está namorando e depois que namora, chega para mim e fala: pastor, eu queria que você orasse pelo meu namoro. Aí a vontade que dá é: você orou antes de começar a namorar? Ah, não. Então quer dizer que você quer que eu peça para que Deus aprove algo que você não perguntou para Ele antes de fazer? A gente tem mania de querer que Deus aprove a nossa rebeldia. A gente tem mania de achar que Deus tem que aprovar o nosso ego. A gente tem mania de achar que Deus não tem que aprovar a tua vaidade. Deus não anda em estrada que você pavimenta, mas Ele tem uma estrada pronta, preparada para você. A Bíblia tem um texto que diz que o Senhor faria caminho no deserto. A gente até canta uma canção dessa, né? Caminho no deserto. Eu te pergunto, o que é um caminho no deserto? Caminho no deserto não é uma estrada pavimentada. Caminho no deserto não é uma estrada sombreada. Caminho no deserto é você seguir uma pegada de alguém que sabe o caminho. É você poder olhar e falar: quem andou por aqui sabe para onde está indo, e a minha função, a minha obrigação é ir atrás. Caminho no deserto é você olhar e falar: Senhor, eu não sei para onde ir, mas se o Senhor está andando por aqui, esse é o caminho que eu preciso andar. A gente quer que o Senhor acompanhe a nossa caminhada. É tão interessante porque quando você entrega a tua vida para Jesus, você estava perdido, não é verdade? Antes de você entregar a tua vida para Jesus, você reconhece que estava perdido. E depois que você entrega a tua vida para Jesus, você diz para Ele: Jesus, caminha comigo. Eu te pergunto, você não estava perdido? Como é que você quer que Deus caminhe com o perdido?
E na realidade a proposta para ele é: eu sou o caminho, e você precisa caminhar comigo. Eu sou o teu caminho no deserto. Deus te convida a caminhar por um caminho que Ele pavimentou. A estrada já está pronta. O teu caminho, a tua história já está pronto. Você só precisa aprender a confiar em Deus. Essa semana eu e Janaína, a gente estava conversando sobre isso. A gente é muito bom para encher a boca e falar: eu confio em Deus. Sim, confia e fala assim, grita com ousadia quando o dia está bom. Mas quando o dia está ruim, você diz: Deus, aonde você está? Às vezes eu e você, a gente é terrível para desconfiar de Deus no vale da sombra da morte. Mas não é isso que o Salmo 23 diz. O salmista está dizendo que o Deus que levou ele para águas tranquilas vai estar com ele no vale da sombra da morte. Diz para quem está perto de você: confia no Senhor. Deus te convida a caminhar um caminho que Ele pavimentou. De repente você está andando e os seus pés estão feridos. De repente você está andando e a tua caminhada está difícil, porque essa estrada você construiu. O caminho de Deus é perfeito. Pode passar o próximo slide. Repete comigo: Deus sempre tem um plano para frustrar o nosso. Sabe por quê? Ele está vendo que você está fazendo besteira. Ele está vendo que vai dar ruim. Ele está vendo que você vai sofrer. Fica tranquilo, Ele já tem um plano para te frustrar. Ele já tem um plano para te parar. Ele já tem um plano para não deixar você prosseguir. De repente você está dizendo: Deus, onde é que o Senhor está? Que não está vendo que eu estou parado. Ele está dizendo: eu estou na tua frente para você não passar. Eu estou diante de você, porque se você continuar, pode ser o teu fim. Foi por isso que eu parei, foi por isso que eu fechei, foi por isso que eu tirei de perto, foi por isso que eu guardei você. Foi por isso. Tem coisas que Deus tirou da tua vida porque seria o teu fim. E você está chorando por um plano que você fez sem pedir para Ele. Você está sofrendo por um plano que ia acabar com a tua vida. Eu já pensei assim também, estou sendo muito sincero com você. Também já questionei Deus. Eu também já chorei muito porque eu queria que Deus fizesse o que eu queria. Tipo aquela criança mimada no mercado que se joga no chão, esperneando, gritando para a mãe comprar um doce. E a mãe fala: não, está na hora do almoço. Teu plano é um doce, eu tenho uma refeição para você. Sabe qual é o problema? O teu plano é saciar um desejo temporal, mas Deus tem um plano para te colocar num propósito eterno. O plano inicial de Adão e Eva tirou a humanidade dos planos de Deus. Deus tinha um plano para a humanidade, mas Eva apresentou para Adão um plano diferente. Deus tinha um plano perfeito para a humanidade, mas Eva tinha um plano diferente e mostrou esse plano para Adão. Quando Eva e Adão comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de repente para a tua cabeça fica aquela pergunta: que fruto é esse? A gente não sabe que fruto é. Alguns falam que é uma maçã, alguns falam que é uma pera, uma uva. Mas esse fruto ele tem um simbolismo. O que é conhecer o bem e o mal? Quem tem criança pequena aqui? Quando você vai fazer compra para botar comida em casa, fazer o almoço, você pergunta para o teu filho de 2 anos: o que você tem que comprar para ele comer? Ou você compra o que ele precisa e coloca em casa? E ele só se assenta à mesa e come. Sabe por que ele se assenta à mesa e come? Porque ele não tem condições de discernir o que é bom
e o que é ruim. Quando Deus coloca essa árvore no meio do jardim, Ele está dizendo: eu te dei uma infinidade de possibilidades, mas eu quero que você aprenda a viver com as minhas escolhas para você. Ele estava dizendo para Adão e Eva: você quer ser feliz de verdade? Escuta o que eu estou decidindo para você. Quer viver uma vida plena, abundante, satisfatória? Deixa que eu decido. Mas quando Adão e Eva comem do fruto, eles estavam dizendo para Deus: Deus, a gente não quer viver o que o Senhor está decidindo, e nós queremos começar a decidir a partir de agora. Conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, comer desse fruto, é dizer para Deus: Deus, não quero mais viver a tua vontade para mim, e a partir de agora eu quero viver a minha vontade. Eu te pergunto, aonde a tua vontade te levou? Quantas vezes a tua vontade te fez perder noites de sono? Quantas vezes a tua vontade fez com que você perdesse tudo ou quase tudo? Quantas vezes a tua vontade fez você chorar de forma incontrolável? Quantas vezes a tua vontade feriu alguém? A vontade de Adão e Eva tirou todo mundo do plano de Deus. Eu estou dizendo que de repente a tua vontade pode tirar toda a tua família do plano de Deus. De repente uma vontade sua, revoltada, pode acabar com o futuro dos seus filhos, dos seus netos, de uma descendência inteira. Decidir sem a aprovação de Deus pode acabar com o futuro de uma geração. Você pode até fazer planos. De repente está dizendo assim: pastor, mas quer dizer que eu não posso mais fazer planos? Não, você pode, você deve, mas só Deus tem a resposta certa. Eu acho que só a Janaína acredita nisso. Graças a Deus, amor. Você pode até fazer planos, mas só Deus tem a resposta certa. Aprenda a apresentar a Deus os seus planos, de verdade. Sabe qual é o problema? Sabe por que você tem medo de apresentar para Deus um plano? Alguém se arrisca? Porque você já sabe a resposta. E se você apresenta para Deus um plano que você sabe que é contra a vontade dEle, você já sabe a resposta. E você já sabe que Ele vai dizer: olha, os teus planos é diferente dos meus planos. O teu caminho é muito pequeno, o meu é muito mais alto que o teu. Faça planos, mas aprenda a apresentar a Deus de verdade. Aprenda a ter momentos de oração. Tem muita gente que abandonou a oração, não consegue orar mais, porque quer decidir as coisas por conta própria. Porque sabe que se orar, Deus responde. E quando Deus responde, pode ser que seja contra a tua vontade. Diz para quem está perto de você: você precisa orar mais. E para com essa doideira de oração: eu determino. Eu me sujeito à tua vontade, Senhor. O próprio Cristo fez isso. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo, seja feita. A gente está determinando muita coisa para Deus. Eu fico imaginando Deus olhando assim, falando: bobinho, seus planos não são os meus planos, seus caminhos não são os meus caminhos. Como que você quer que eu determine uma coisa que vai dar errado para você? O plano de vida da humanidade trouxe morte, mas o plano de Deus trouxe quem morreu, trouxe de volta a vida. O plano de vida da humanidade trouxe a morte, mas o plano de Deus te trouxe de volta a vida. Você quer saber a diferença dessa frase? Sabe que saber a integridade,
que quer dizer essa frase de verdade? Conversa com alguém que estava desviado dos caminhos do Senhor e decidiu voltar. Sério. É tão interessante porque Jesus ele veio para os gentios, mas o texto também diz que ele veio para os perdidos da casa de Israel. Ele veio para aqueles que abandonaram as Escrituras. Ele veio para aqueles que abandonaram a fé. Ele veio para aqueles que estavam servindo a Deus de um jeito errado. Ele veio para aqueles que perderam o foco da missão. Pastor, mas graças a Deus eu estou na igreja. Eu já vi muito desviado entregando o dízimo, levantando a mão, chorando na hora do louvor. Está desviado na hora do culto, porque perdeu o foco, perdeu a missão, perdeu a visão. Apenas vem à igreja. Eu já vi muito desviado assim. Mas hoje o Senhor Jesus está dizendo para você: olha, o plano que a humanidade tinha para você te trouxe morte. E eu estou falando de morte espiritual. Aquela morte de você orar, e mesmo você orando, o teu coração está dizendo: não tem ninguém te ouvindo. Aquela morte que você está chorando, mas o teu coração está dizendo: não vai acontecer nada, por que você está fazendo isso? Não vale a pena mais lutar. Eu estou falando desse tipo de morte. Eu estou falando de apostasia, abandonar a fé, abandonar a presença. Estou falando de ativismo religioso. É de gente que é muito bom para vir em todos os cultos, mas nunca foi até o Senhor. Deus está levantando a igreja de um jeito diferente nesse tempo. Menos emoção, mais razão. Deus está chamando uma igreja diferente nesse tempo. Ainda existem pessoas que procuram uma espiritualidade. O interessante da espiritualidade é que você pode ter espiritualidade em qualquer religião, porque é o encontro de você com o seu Deus. Sério. Agora existe um Deus que não tem templo físico. Que é isso, pastor? Sim. Você vai ver várias religiões com um templo físico, mas tem um Deus que não tem um templo físico. Sabe qual? Físico eu digo de cimento e tal. Existe um Deus que tem um templo de carne, que é o teu próprio ego, a tua própria vontade. Tem muita gente que é espiritualizado com a sua própria vontade e busca Deus por uma satisfação pessoal. E quando Deus diz não, abandona Deus e vai procurar um outro Deus para satisfazer o teu ego. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: isso é andar no teu caminho, isso é andar no teu plano. Deus tem um plano perfeito para tirar você da morte e para te colocar de volta à vida. Um conhecido, não, aliás, um pastor, amigo, ele estava conversando com um motorista de aplicativo, e esse cara ele já foi crente, e ele tinha abandonado a fé, e tinha ido para uma outra religião muito complicada de sair dela. E durante o caminho, era uma estrada muito longa, esse motorista de aplicativo perguntou para ele: você é de qual religião? Ele falou: eu sou pastor evangélico. Aí ele: eu já fui, agora eu sou adepto desta religião. E esse pastor ele ficou pensando: como fazer para trazer esse cara de volta para o plano original? O Espírito Santo falava ao coração desse pastor: ele conhece a verdade, diga a verdade. Quando ele parou o carro, ele olhou para ele e falou: a viagem foi muito agradável, o valor da viagem está aqui, mas eu preciso dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que existe um caminho, uma verdade e a vida. E essa vida, esse caminho e essa verdade é Jesus. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Eu estou falando isso para você, porque se você trilhar pelo caminho que você está, você sabe que vai para o inferno. E se você não se arrepender, o teu fim já está escrito.
Agora existe uma possibilidade do céu receber você. Arrependa-se da apostasia e volte para Jesus. Naquela mesma hora, aquele homem começou a chorar, levantou as mãos e falou: eu quero voltar para Jesus. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu não vim aqui para iludir você. Eu não vim aqui esta noite para querer afagar o teu ego. Eu vim aqui dizer para você que o teu plano, o plano do próprio ego, o plano do conhecimento do bem e do mal gerou morte em você, gera morte na humanidade. Agora Deus tem um plano perfeito para trazer você de volta à vida. Deus tem um plano perfeito para frustrar o teu plano, para trazer você de volta. O filho pródigo tinha um plano perfeito para gastar e para ser feliz. Deus esperou acabar tudo, e depois que acabou tudo, eu imagino Deus soprando os ouvidos dele dizendo: você abandonou um lugar que tem tudo que você precisa. A Bíblia diz que caindo em si, é tão interessante esse caindo em si. Sabe que momento é esse caindo em si? É depois que você vai para uma noitada, é depois que você enche a cara, é depois que você usa tudo, é depois que você briga com tudo, que você apronta. Quando você volta para o teu quarto, senta na tua cama, a tua cabeça diz: cara, eu tenho que parar com isso. Esse é o caindo em si. Você acha que isso surge do nada? Ou é o Espírito Santo dizendo para você: esse não é o pensamento que eu tenho para você. O teu caminho é muito pequeno, eu tenho um caminho mais alto do que esse que você está vivendo. Os teus planos não são os meus planos. Olha, você não está proibido de ter plano. Você não está proibido de buscar coisas que você gosta. Mas o fato de você é de fato, você precisa ter planos. Mas eu preciso que você me responda hoje: você já submeteu o plano da sua vida para Deus? Você já submeteu os próximos anos a Deus? Você já perguntou para Deus? Ou você decidiu fazer por conta própria? Eu estou falando para você que é crente também. Eu faço essa pergunta para mim, faço para minha esposa. Você já submeteu o teu amanhã para Deus? Seus planos são temporais. Os de Deus são eternos. Andar na tua vontade é ser feliz por um tempo. Andar na vontade de Deus é ser feliz eternamente. Deus não faz planos momentâneos. Deus tem propósitos eternos. Não são os seus amigos que têm um plano perfeito para você. Não é a tua família que tem um plano perfeito para você. Não é a tua esposa, não é o teu marido que tem um plano perfeito para você. Não é o teu chefe que tem um plano perfeito para você. Não, não, não. Sabe quem assume essa responsabilidade? Deus. Jeremias 29:11, coloca lá para mim. Jeremias 29:11. Quem é que pode ler para mim? 1, 2, 3. Eu decidi confiar. Eu estou falando sério. Eu decidi confiar. Hoje nós temos visto por aí pessoas muito jovens indo embora. Você quer ver uma coisa? Hoje aqui na igreja nós estamos orando pela vida do Erivelto. Posso falar? Erivelto, ele recebeu um diagnóstico. Ainda vai fazer mais um exame complementar, mas a princípio é câncer no fígado. É câncer. Só vai ver o tratamento agora. Então ele recebeu um diagnóstico de câncer. O Erivelto. Quanto tempo ele tem de vida? A resposta é: o que a gente vai fazer com a vida que ainda resta? O Leandro estava brincando, estava feliz, estava curtindo. Leandro, grandão, Capitão América, ele está lá no CTI agora, lá em Angra.
Ele começou a sentir falta de ar, o fígado dele, o coração dele aumentou de tamanho, o fígado aumentou de tamanho, o pâncreas aumentou de tamanho, o diafragma dele foi pressionado, ele não está conseguindo respirar normalmente, os médicos ainda não sabem o que é. Ele está lá, sobre cuidados médicos. Falei com ele agora há pouco, está bem, está rindo, brincando, como todo mundo. Ele até falou para mim, Deus está achando que eu sou o Capitão América mesmo, está me dando um monte de luta forte. Mas ele está dizendo, eu creio que Deus tem um fim proveitoso para mim. Eu digo isso porque são pessoas que a gente conhece, que estão perto, estão lutando pela vida, decidindo viver e fazer valer a pena o tempo que ainda resta. De repente a gente está olhando e está com um coração tão triste, dizendo, ai, quanto tempo mais eu vou ter para dar um abraço no Erivelto? Quanto tempo mais eu vou ter para dar um abraço no Leandro? Tem gente que pode sair da agora aqui e não chegar em casa. Eu quero dizer isso para você, que Deus tem um plano perfeito para você, e esse plano não se limita a este plano temporal. O plano que Deus tem para você não se limita a esta vida. Tem muita gente querendo viver um plano perfeito nesta vida. O plano perfeito de Deus inclui a eternidade, inclui uma vida abundante, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida feliz, mas que ela culmina na eternidade com Ele. Não são seus amigos que têm um plano perfeito para você, mas o texto que nós lemos é Deus dizendo para o povo, eu é que sei que planos tenho a teu respeito. São planos de bem, não é de mal, para dar um fim que você deseja. Entenda, até o plano de Deus é para satisfazer o seu. Até o plano de Deus é para fazer o teu coração exultar de alegria. Sabe, eu vivia uma vida frustrada quando eu queria decidir pela minha própria vontade, mas eu decidi me sujeitar. Meu casamento já foi ruim um dia, e a nossa vontade um dia era acabar tudo, mas Deus tinha um plano perfeito. Em maio agora fazemos 28 anos de casado, dia 11 de maio. Sou feliz. A gente estava ali em cima agora conversando. A gente briga. Eu sou muito brabo, ela é muito calma. Eu não sei por que vocês estão rindo. A gente se completa, né, amor? Mas ali no meu gabinete, antes do culto, a gente estava conversando. Eu peguei na mão dela e eu falei para ela, eu sou muito feliz com você, de verdade, porque eu decidi viver um plano perfeito. E o plano perfeito diz para o meu ego, diz para a minha alma, aquieta-te, confia. Diz para quem está perto de você, Deus tem um plano perfeito para você. Você não está entendendo nada agora, mas um dia você vai sentar à mesa com seus netos, e você vai dizer para ele, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena obedecer ao Senhor. Eu quero convidar você nesta hora a fechar os seus olhos. E fazer uma análise do plano que você tem. Tem gente que está aqui hoje que já maquinou plano para os próximos 2 meses. E você sabe que o que você planejou está errado. Deus já reprovou o teu plano. Deus está dizendo para você, eu tenho um plano perfeito, e você só precisa aprender a confiar em mim. Eu sei que você está aqui esta noite, e veio para este lugar essa noite dizendo, eu preciso de uma palavra hoje para tomar uma decisão. Ei, você não consegue tomar decisão nenhuma antes de tomar uma decisão por Jesus e confiar nele. A palavra do Senhor vem depois da sua decisão. Como assim? O primeiro plano Ele já tem para você, volta para mim, entrega a tua vida para mim, confia em mim. Após isso, você vai aprender a ouvir o som da minha voz.